Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Dando continuidade aos estudos do curso básico, né? Com as apostilas da Casa André Luiz. Nós estamos na 26ª aula aqui do Grupo Centelhas de Luz, né? E nós vamos falar sobre a pluralidade das existências, né? Das diversas existências, né, da gente. Então vamos lá. Mas antes, porém, a gente tem que agradecer, né, por mais esta aula, por mais essa oportunidade. Claramente que a gente nunca está sozinho, não é verdade? Quando a gente tem na mente que quer fazer algo, já as equipes já se preparam. Então, agradecendo aqui as equipes, a Deus nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez por mais uma aula. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? E vamos lá. Pluralidade das existências. No Evangelho, em diversas passagens, Jesus procurou ensinar aos homens como viver de acordo com as leis divinas. Mostrou que alcançar o reino de Deus deveria ser o objetivo de todos. Nos ensinou que o seu reino não é deste mundo, passagem que estudamos anteriormente. Ensinou-nos também que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é verdade? Então, a gente vai ter diversas existências, porque a gente vai ter que vir aqui para a Terra Escola aprender. Aprender a entender, a compreender a nossa existência, como aqui na Terra como ser humano e no plano maior como espírito. Não é verdade? Vamos lá. Nas passagens que se destacam sobre este assunto, podemos citar quando, após a transfiguração, perguntado pelos seus discípulos por que diziam os escribas que importava Elias vir primeiro, Jesus lhe respondeu que Elias já havia vindo, né? E eles compreenderam que era de João Batista que Jesus lhe falara, como se sabia quem eram os pais e João Batista. E como era sua aparência desde criança, sabiam que os dois tinham aparência distinta. Os judeus da época acreditavam na ressurreição, que supõe o retorno à vida de um corpo que está morto. A ciência demonstra que isto é materialmente impossível. O corpo morto se decompõe e seus elementos são reutilizados pela natureza. Ele tinha uma ideia vaga e incompleta sobre a alma e sua ligação com o corpo. Tinha a crença de que um homem que viveu poderia viver novamente, mas não entendia exatamente como isto poderia acontecer. Acreditava que a pessoa reviveria com seu próprio e antigo corpo. Isso seria a ressurreição. Já a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas no novo corpo. Então a palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias. João Batista era Elias, reencarnado e não ressuscitado. Lázaro sim, depois de 3 ou 4 dias ainda morto, que poderia ser hoje em dia no estado de coma, né? Jesus foi lá e pediu para que o espírito de Lázaro retornasse, né? Então Lázaro retornou, não é verdade? Então dava tempo ainda não estava se decompondo o corpo dele, porque há uma ligação ainda com o espírito, né? Então não que a gente morre e depois a gente ressuscita, depois passado muitos anos, isso não existe, não é verdade? Em outra passagem, ao dizer para Nicodemos, que era um fariseu e senador dos judeus, que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascer de novo, este não compreendeu, não entendeu como alguém poderia voltar ao ventre materno, né? Jesus explicou que se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito.
Os antigos acreditavam na água como geradora de tudo. Acreditavam que a terra tinha saído das águas. Alguns interpretaram no sentido da regeneração pela água, pelo batismo, né? Por isso que quando se batiza, muitos estão dizendo que nasceu em Cristo, nasceu de novo, né? Mas Jesus procurou deixar claro que o que nasceu da carne é carne. Então, quer dizer, não vem mais, não existe mais, né? Mostrando que o corpo procede do corpo e o espírito é independente dele, entendeu? O corpo vai ali, né? Vai se decompor, não é verdade? E o espírito não, ele vai seguir o caminho dele, né? O caminho espiritual dele. Em diversas outras passagens temos a separação clara entre a carne e espírito. Somente a reencarnação justifica as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Se Deus é infinitamente justo, se vivemos apenas uma existência, por que uns têm a sorte de viver em tempos atuais, desfrutando de diversos avanços da vida moderna e da medicina, por exemplo? Né? Qual a sorte daqueles que nasceram no meio de guerras? E as desigualdades nas riquezas? Por que uns nascem em famílias equilibradas e outros em famílias desestruturadas? E aqueles que nascem em corpos físicos com limitações ou deformidades? Só a reencarnação explica a justiça divina em ação, dando a todos oportunidades diferentes e permitindo que cada um receba de acordo com suas obras. Ela mostra a responsabilidade de cada um na construção de um futuro melhor para si, né? Porque fica inadmissível e incompreensível, né? Quantos nascem na vida de riqueza, tem tudo, e outros nascem na pobreza, né? Que Deus é esse, né? A gente vai se perguntando, outros nascem com muitas doenças, outro nasce pleno de saúde. Se eu tenho uma existência só, o que isso me beneficia? Né? Que aprendizado que eu tenho dessa existência? E por que eu estou passando tanta lamúrias enquanto outros não estão? Se Deus é um Deus justo, há justiça divina. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Então tem que haver a reencarnação, nós temos que ter esse retorno para a gente se recuperar, para a gente se elevar e passar por tudo aquilo que a gente fez. Se a gente fez o bem, a gente vai passar o bem. Se a gente fez o mal, a gente vai ter que acertar este mal. Né? Então vamos lá. Com a pré-existência da alma e a pluralidade das existências, diversas existências, temos a chave da compreensão de diversos ensinamentos morais do Evangelho. Algumas pessoas criticam a ideia da reencarnação, afirmando que os laços de família são rompidos por ela. Na verdade, eles são fortalecidos, não existe, né, isso, né? São fortalecidos. Unidos pela simpatia, semelhança de objetos e tendências, os espíritos formam um grupo no espaço. Aí começa a ser aquele grupo espiritual, né? A família espiritual. Enquanto alguns desses espíritos estão encarnados, outros permanecem na erraticidade, nas colônias, como a gente já falou em lições anteriores. É uma separação momentânea, pois eles seguem unidos por pensamento. Os que estão livres se preocupam com aqueles que estão encarnados. Os mais adiantados ajudam os mais atrasados. A verdadeira afeição de alma para alma liga estes espíritos. Aquelas pessoas que se unem apenas por interesse não têm afeição real. Então a morte as separa tanto na terra como no céu. Você não vai ter aquele contato mais com aquela pessoa que foi tão diferente com você, né? Deus permite algumas vezes a encarnação de espíritos estranhos ou até mesmo antipáticos nesses grupos com o objetivo de servir de provas para uns e meio de adiantamento para outros. Tudo é base de ensinamento, gente. Tudo. Ao contato com os bons, os maus se melhoram, pouco a pouco. Os cuidados e a atenção que recebem apagam suas antipatias, educam seus costumes. Mas o número de parentes não cresce necessariamente com as diversas encarnações. Reencontraremos apenas aqueles que realmente estão ligados a nós por simpatia e amor. Um pai ou uma mãe,
com vários filhos vai amar menos cada um do que aqueles que só têm um filho? A alma passa por diversas existências corporais, com a finalidade de progredir e atingir a perfeição. Em cada existência passamos por provas, expiações, de acordo com a nossa necessidade. Em outro capítulo estudaremos em detalhes as diferenças e características de provas e expiações. Como nosso progresso é quase infinito, passamos por inúmeras encarnações. Se as almas fossem criadas no momento em que os corpos são criados, não haveria nenhuma ligação anterior entre elas. Ou seja, a ligação entre os membros de uma família seria apenas por laços corporais e nenhum laço espiritual, porque o espírito está sendo feito ali naquela hora, e não é isso, né? Além disso, a sorte de cada espírito estaria fixada. Alguns iriam para o céu, outros para o inferno, se separando definitivamente. Mesmo se aceitássemos essa ideia de uma única encarnação, imaginemos uma mãe que desenvolveu um amor muito grande por um filho, e este não viveu de acordo com a lei. Após a morte, estarão definitivamente separados? Como esta mãe poderá desfrutar a paz dos céus se seu filho amado encontra-se definitivamente condenado a sofrer no inferno? Como considerar Deus infinitamente bom, justo e misericordioso com esta ideia? Né? Isso não pode, né? Então a gente vem o espírito se preparando de milênios, né? Resumindo, podemos ter 4 alternativas para o futuro além túmulo do homem. O nada, de acordo com o materialismo, né? Não existe nada, acabou, a gente vai morrer e acabou. Ser integrado ao todo universal, perdendo sua individualidade de acordo com o panteísmo, né? Então, quando a gente morre, a nossa essência espiritual vai de encontro a Deus e ali se acabou tudo. O panteísmo é assim. Ter o destino fixado definitivamente de acordo com a unicidade das existências e aquilo que prega a igreja, né? O céu, o inferno, o purgatório. Progressão contínua, mantendo sua individualidade, mérito recebido de acordo com seu esforço, em progredir de acordo com a doutrina espírita. Qual das alternativas acima fortalece os laços familiares? O progresso está de acordo com um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso? A reencarnação é a única doutrina que pode nos explicar o futuro, nos dar esperanças, nos oferecendo meios de resgate de nossos erros. Quem, ao final de um tempo, não lamenta ter adquirido tarde uma experiência que não pôde aproveitar? Quem nunca disse, se eu soubesse, né? Com a pluralidade das existências, nenhuma experiência é perdida. Ele a aproveitará em uma nova, né? Nada daqui, tudo que nós fazemos, tudo que nós estudamos, vários cursos, mesmo que eu não tenha praticado aqueles cursos, é nosso, é nossa bagagem. Numa próxima reencarnação, quando vier para cá, de acordo com o que nos é passado, nos é dito, programado para a gente, nós poderemos vir, né? E usar aquele. E quando a gente vai estudar aquilo, a gente fala, nossa, essa matéria é tão boa para mim, ou esse curso é tão bom para mim, aprendi facinho, porque já tinha bagagem, né? De outras vidas. A gente vai aprendendo, e isso é nosso legado, toda a nossa bagagem é nossa, tá certo? Bom, foi tirado isso do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, capítulo 4, né? E também o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, né, a pluralidade das existências e a necessidade da reencarnação. Porque nós vamos, assim, tendo essas oportunidades de voltar para cá para ter o nosso aprendizado.
E muitas vezes na parte espiritual a gente sofre muito, porque nós temos lembrança do que fizemos. E a nossa mente, a nossa consciência fica nos culpando. É muito difícil também lá no lado espiritual. Mas quando há oportunidade da reencarnação, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, ela é preciosa. Com tanta gente na fila para reencarnar de novo, quanto tempo a gente acha que a gente vai voltar aqui para a Terra, né? Então a gente tem que aproveitar melhor a nossa reencarnação, tá bom? Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz.